Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Thalita. Como vocês estão? Espero que bem, né? Vamos começar hoje a terceira unidade e eu vou começar falando com vocês sobre a matéria, né? Afinal, o que é matéria? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A madeira, o ferro, o vidro são exemplos bem ditos, né, de matéria. Mas, às vezes, existe uma porção delimitada dessa matéria. Todavia, né, toda vez tem uma porção delimitada dessa matéria que é chamada de corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro, ou nós mesmos que somos um corpo, né, que somos formados de quê? De matéria. Quando um corpo ele é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos o termo objeto. Então a gente chama de objeto porque ele é um utensílio utilizado pelo homem, mas ele é formado de matéria. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, e alguns são coloridos, outros não aparentam ter cor, e assim sucessivamente. Tais características são denominadas pelas propriedades da matéria. Quais quais são essas propriedades na matéria? As propriedades na matéria, que podem ser observadas em um corpo e podem ser classificadas em propriedades gerais ou em propriedades específicas. Então, gerais é quando você observa algo mais generalizado, né? E específico é daquela peça específica que você está analisando, daquela matéria específica que você está analisando. Então, as propriedades gerais da matéria observada em qualquer corpo, independente da substância da qual é constituída, são a impenetrabilidade, ou seja, se há uma penetração de água ou de qualquer fluido nesse objeto, matéria, a elasticidade, a indestrutibilidade, como ele é destruído, como eu posso destruir essa matéria, como eu posso fazer com que ele vá para o estado sólido ou para o estado gasoso, ou para como eu posso quebrar, a massa dele, a extensão e a questão da inércia, né? Então, as propriedades gerais mais importantes da matéria são a impenetrabilidade, massa, extensão, plasticidade, indestrutibilidade e a impenetrabilidade é a propriedade de que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós não podemos ocupar o mesmo lugar no espaço. No caso, se houvesse a penetração, a penetrabilidade, um fantasma, quando ele entra dentro do corpo de alguém, é dois corpos ocupando o mesmo espaço. Nesse caso, não existe. Então, essa é uma característica da matéria. Os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Em relação à extensão, é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. Aqui a gente tem representando um medidorzinho no qual a gente coloca para ver a quantidade de matéria, no caso se a gente falar a extensão de quanto cabe a questão de quando a gente bota água ou quando a gente bota a farinha de trigo, e aí sempre eles vão ter o volume diferente e uma extensão diferenciada, e a questão deles poderem se estender, né? Em relação à massa, corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para poder medirmos a massa, utilizamos como unidade a medida principal, que é o quilograma. Em relação à inércia, naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta, que é a questão da gravidade, né? A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, quer dizer que quanto maior for a massa, maior será a pressão da gravidade em cima de você, né? Para você ficar no chão. A elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetida, como um elástico. Ele vai e volta, vai e volta. A indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, ela não pode ser destruída, ela sempre é transformada, vai do sólido para gasoso, do gasoso para sólido e assim sucessivamente, como aquela lei, né? Que nada se perde e tudo se transforma, né?
As propriedades específicas da matéria são as propriedades observadas em certo grupo de matérias, são divididas em organolépticas, químicas e físicas. No caso, as organolépticas são as propriedades as quais certas substâncias impressionam, que é a cor, sabor, brilho, odor. Então é aquela coisa que a gente pode ver. As organolépticas é o que a gente pode ver. Ah, o que a gente pode sentir com nossos sistemas de tato, paladar, tudo isso é organoléptico, tá? Que é nosso organismo que sente isso. Os químicos, a questão química, são propriedades químicas, né? E são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale descartar a combustão, a hidrólise e a reatividade. Então, a gente fala aí da questão das propriedades químicas. E a física, que é a mudança, que não é a mudança, é a mudança de líquido para sólido, né? Que ocorre nas substâncias, que é uma mudança física, diferenciando-se entre si. Ou seja, ele vai mudar fisicamente, é a mesma matéria, mas vai mudar fisicamente, ou seja, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ele vai mudar de forma ali. Então é só fisicamente. Química, ele vai fazer, na propriedade química, ocorre uma mudança na matéria, né? Ocorre assim, uma mudança química, né? Ocorre a combustão é quando ocorre o que? A queima. Ocorreu a queima, então você tá perdendo aí, tá liberando carbono, então aí já é uma reação química, tá? Então aqui tem uma revisãozinha geral. O cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria foi utilizada pelo animal? Aí vocês vão botar. O escultor é, recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente transformam numa estátua de uma celebridade de cinema. Podemos identificar a matéria como um objeto. E a partir daí, vocês vão. E a partir daí tem três conceitos. Então vocês vão ler os conceitos e responder a questão. Relacione corretamente a coluna da direita para a esquerda, tá? Vocês vão botar e relacionar corretamente o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. E a quarta questão, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, se é verdadeiro ou falso nas alternativas, tá?